Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos hoje aqui para falar um tema, autismo sob a ótica do espiritismo. E antes de iniciar, vamos assim rogar a Deus, agradecer inicialmente a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga por essa oportunidade, rogando que eles nos inspirem para que nossas palavras possam chegar aos pais, aos familiares, aos profissionais envolvidos com o autismo, a fim de que de alguma forma os esclareça e os console igualmente. Em 2013, David Mitchell, um irlandês, pai de autista, ele fez a introdução a um livro, O Que Me Faz Pular, de Naoki Gashida. Naoki é um jovem japonês, ele tem 28 anos, ele tem autismo, e que não se comunica verbalmente, Ele é um escritor, tem 20 livros escritos, e desde os 13 anos ele descreve na sua obra, através de um teclado de computador, as suas percepções físicas e psicológicas sobre o autismo. E então o Mitchell, ele nos pede na introdução daquela obra para que a gente possa imaginar uma vida cotidiana em que nós perdêssemos a capacidade de falar. Como explicar que nós estamos cansados, que nós estamos com fome, com dor, e a nossa dor é além do limite, Isso sugere também que a gente possa imaginar perder um editor mental, um executivo mental interno que ordena os pensamentos, por exemplo, para que venha um de cada vez, como costumeiramente acontece conosco. Pede que, por exemplo, para nós imaginarmos como se a nossa mente fosse um cômodo de 20 rádios sintonizados em estações, onde nós vemos berros, vozes, músicas, tudo soando sem a possibilidade de serem desligados ou reduzidos o volume. Então, e além do que, imaginar também um outro sensorial que, por exemplo, desapareceu, um outro editor, que desapareceu. Por exemplo, as informações sensoriais do ambiente, que invade a mente sem filtro, sem qualidade e sem, numa quantidade acertada, então faz com que visualmente, por exemplo, as cores e as formas possam flutuar, exigindo muito a nossa atenção, possam estar disforme. O nosso olfato, por exemplo, um amaciante de roupa, possa ter um cheiro insuportável. E quanto ao tato, uma calça jeans possa arranhar tanto a nossa pele como uma palha de aço. E ainda se falar de orientação espacial, e de uma sensibilidade assim, que faz com que nós nos percamos ao movimento de mãos, que a gente não saiba, não tenha o controle sobre o seu corpo, sobre suas mãos, os pés, Como se o corpo no espaço tivesse com movimentos absolutamente distorcidos. Pois é uma situação bastante dolorosa e angustiante, não é mesmo? Mas são essas algumas das percepções que fazem parte da realidade de milhões de crianças autistas, ou com autismo, as quais nós, nesse momento, nós só estamos imaginando perder. Então, esse nosso encontro de hoje, nós queremos fazer algumas reflexões sobre o autismo de forma muito despretensiosa, pegando alguns pontos da doutrina espírita, ok? Então, vamos lá, vamos iniciar perguntando assim, o que é autismo, A palavra autismo, ele tem origem do grego autos, que significa de si mesmo. Esse nome, ele é bem apropriado porque o traço mais flagrante da doença é o isolamento do mundo exterior, com a consequência a perda de interação social. Em vez de dedicar-se, por exemplo, à exploração do mundo exterior, como acontece naturalmente com crianças, que nós falamos neurotípicas, ou com desenvolvimento neurológico normal, a criança autista, ela permanece dentro das fronteiras do seu próprio universo pessoal. E o termo autismo, quando foi utilizado pela primeira vez? Ele foi utilizado por Bleuler, em 1908. E era, na verdade, um psiquiatra que estudava os esquizofrênicos e notou um retraimento. Ele diz esquizofrênicos retraídos, ou seja, aqueles que tinham rompido com o mundo exterior e interior também. Nós não vamos nos ater muito aos marcos expressivos do autismo,
mas é importante até saber como é que chegou até os nossos dias. O autismo chegou aos nossos dias sendo trazidos por grandes estudiosos, mas em especial 4 médicos, entre eles uma médica que mudou, eles mudaram assim a visão do mundo do autismo. E é claro que nós não vamos nos ater a detalhes, mas nós precisamos citar Kanner, que na década de 40, 43, que fez um estudo sobre crianças que tinha esses sintomas de retraimento, né, grave, e que na verdade ele falava do autismo precoce. Citamos Asperger em 1944, e se Kanner, na verdade, estudava crianças vamos dizer, com uma habilidade bastante reduzida, já Asperger estudou meninos com uma especificidade de falta de empatia, também de retraimento, mas que possuíam altas habilidades específicas, que eram considerados até professores, né, em determinadas áreas. Depois vemos a Hutter, em 1978, a separação da esquizofrenia. Ele trabalhou muito arduamente, né? E também a Lorna Wing, em 1981, quando ela faz uma retrospectiva do trabalho de Asperger. Olha, tem pessoas que falam Asperger, tem pessoas que falam Asperger, né? E outra Asperger. Ok, sem problema algum, né? Eu vou falar Asperger, ok? E então ela faz uma publicação dos trabalhos de Asperger, e esses trabalhos, vamos dizer assim, tiveram uma notoriedade tão grande, que em 2013, o autismo, a partir dessas influências todas, ele passa a ser denominado cientificamente transtorno do espectro do autismo, né, ou TEA, como muitos conhecem, passando a englobar outros transtornos e síndromes, como, por exemplo, o autismo infantil, o de alto funcionamento, o atípico, o transtorno global de desenvolvimento, né, o transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Rett e síndrome de Asperger. Eu queria salientar que nessa questão, a síndrome de Asperger, que ainda é muito falada, deixou cientificamente essa nomenclatura de existir. E queria dizer, muito embora nós não vamos abranger essa questão, que muitas pessoas, pela alta habilidade que às vezes os portadores, né, da síndrome de Asperger, se assim podemos categorizar por hora, né, eram confundidos às vezes até no meio espírita mesmo, ou por outros meios espiritualistas, das crianças índigo e cristal. E muito embora tenham deficiências, muito embora ela tenha especificidades muito diferentes, né? Então, nós não vamos nos ater a essa questão, né? Mas é importante salientarmos isso também. Agora, o que é o autismo, ou o transtorno do espectro do autismo, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, existe uma falha no desenvolvimento neurológico que resulta na dificuldade de comunicação, na dificuldade nas interações sociais, num padrão restrito e repetido de comportamento, e cujas características elas têm um início, elas se dão no início da infância, por volta mais ou menos de 3 anos. Mas alguns médicos, hoje, com todos esses estudos, conseguem detectar, né, os sinais, né, alguns sintomas, as dificuldades, logo no primeiro ano de vida mesmo, né? E, às vezes, infelizmente, os menos treinados levam muito tempo para detectar, embora os sinais já se manifestam desde o início da infância, né? Por exemplo, às vezes síndromes de Asperger, por conta dessas altas habilidades em algum setor, às vezes são diagnosticados mais tarde, né? Às vezes até 5 anos. E existem países que, infelizmente, o diagnóstico é muito tardio, o que prejudica muito essas crianças, né? Então, dentro do espectro do autismo, por exemplo, cada um é afetado de forma diferente, né? E resultando em situações bem particulares e abrangentes, né?
que é como a gente observa mesmo, né? E que dá toda essa dificuldade na compreensão do espectro do autismo. Então, às vezes, muitas pessoas ou crianças têm deficiência mental, alguns têm prodigiosa capacidade de memorização, de cálculo, de música. Por isso que o DSM atual entendeu que é de 2013, que é o 5, entendeu que, na verdade, subdividir nos níveis 1, 2 e 3, de acordo com a gravidade dos sintomas. Ou seja, né? Então, o número 1, baixo, moderado e grave comprometimento, mesmo à vista, por exemplo, dos cuidados, do apoio médico, dos especialistas e tudo mais, tá? Nós não vamos nos ater a esse critério de gravidade dos sintomas. Apenas vamos falar um pouco assim as questões dos principais sintomas que acometem, né, o TEA, né, ou o autismo, ou o transtorno do espectro do autismo, né? Dizer assim que é importante porque muitas pessoas às vezes desconhecem, né? E a partir daquilo que nós vamos falar, vão observar um pouco mais, vão estar observando mais, diferenciando, ajudando algumas pessoas a diferenciar, né? Então, no campo de interação social, digamos assim, essa é a base de todo o transtorno, né? Então, as crianças ou pessoas com autismo, elas não fazem uma boa interação social. Elas são isoladas, elas não conversam muito, não gostam de situações sociais, de brincar com o outro, de interferência nas brincadeiras, não gostam de compartilhar brincadeiras. Às vezes elas podem até falar assim, olha, os pais, ela não é isolada, elas fazem contato social, sim, mas o contato social que elas fazem não é funcional. Por exemplo, ela não consegue perceber sinais sutis. Por exemplo, que um coleguinha diz assim, tá bom, tá, já entendi, tá, que você falou 10 vezes do Homem-Aranha, tá? Ela vai repetir, a 11ª, a 12ª, né? E as crianças com autismo, ela tem dificuldade de expressar movimentos e compreender sinais sociais. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa faz assim, né? Olha, de novo Homem-Aranha? De novo. E ela fala, repete, porque ela não entendeu esse sinal social de falar, Então, ela continua falando. E elas preferem brincar sozinhas, né? Ela prefere, por exemplo, escolher objetos, os brinquedos, né? E ela escolhe, inclusive, objetos mais até mesmo, né? E brinquedos mais do que pessoas. A atenção dela, às vezes, é específica, né? Que, vamos dizer, as pessoas, às vezes, não entendem que num objeto, ela se coloca, assim, a percepção dela somente por um carrinho, a roda do carrinho, né? Então, as pessoas não entendem as necessidades, né? As pessoas com autismo não entendem as necessidades das habilidades sociais, né? Então, por exemplo, a educação social. Ai, olha, chegou, falou oi, vou embora, falou tchau. Sempre alguém que pede para ela. Fala tchau, diz oi, dá um beijo na titia. Ela não tem iniciativa, essa iniciativa das habilidades sociais, né? E na linguagem, o que a gente pode falar na linguagem, na comunicação? Então, as crianças com autismo, há muitas que não falam, né? Elas não conversam, não conseguem falar, nem se expressar. Às vezes nem mesmo por figuras, mas tem algumas que se utilizam de uma comunicação alternativa, que é o caso do PETS, que é um sistema de comunicação por troca de figuras, né? Onde a criança mostra os seus pedidos e as suas necessidades, né? E aí os pais observam essas figuras e aí eles vão atender, né? Então, aquelas crianças, às vezes, que se tornam mais hábeis, passado um tempo, às vezes conseguem se comunicar por placa, um tipo de um teclado de computador, né? Às vezes outra até mesmo por teclado de computador. Então, elas aprendem, né, a escrever através do teclado, as palavrinhas, e vão se comunicando dessa forma, graças a Deus. Esse é o caso daquele escritor que nós falamos, né?
e logo de início que se comunica através do seu computador, né? E que foi ensinado pela mãe, né? Naoki, no caso. Algumas fazem, por exemplo, através de um quadro de rotina, outras se comunicam através de dicas visuais das fases da tarefa, né? Mas as crianças que falam, elas podem até ter uma característica muito comum, né? De repetir as falas do filme. Oh, cheguei, hein? Oh, não sei o quê. Então, elas repetem, é a ecolalia, né? Ou às vezes a mãe fala uma coisa, boa noite, filho, ela fala boa noite, filho. Ou então fala na terceira pessoa, né? Ele vai comer, ele vai. Ou então fala de forma robotizada, né? Sempre no mesmo tom, seja para expressar alegria ou tristeza. Então, hoje eu tô triste, hoje eu tô alegre, hoje eu tô feliz, né? Não tem aquela expressão, hoje eu tô triste, eu tô tão triste, hoje eu tô alegre, né? Então, são as expressões figurativas das emoções, né? E que estabelecem um bom diálogo de comunicação. E também elas não reconhecem as figuras de linguagem. Então, a gente diz assim, olha, e viu, gente, as crianças brincando, olha, vamos dar no pé que chegou a professora. Não entende o que é isso, né? Gente, vamos dar o fora. Também não entende. Nossa, viu? Ai, você é uma gatinha, né? Então elas olham assim, gatinha, né? Então são coisas que existem essas dificuldades maiores assim. E quanto ao comportamento, às repetições, os movimentos estereotipados? Pois bem, as crianças com autismo, ela tem uma grande dificuldade em lidar com mudanças de rotina. Então, se uma criança entra numa brincadeira de fazer um alinhamento de objeto, uma montagem, e chega uma criança, interfere na brincadeira, isso desorganiza a criança com autismo, né? Então, ela pode gritar, ela pode vamos dizer, ter ali um pequeno surto, né? De tanto desconforto. Então, o mundo ideal do autista é aquele mundo sem mudança, sabe? Que tem horário para tudo. Isso quer dizer que assim, vai ser sempre assim, que a gente não pode mudar? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que é mais confortável e que, na verdade, tudo que deve ser introduzido deve ser falado. Olha, amanhã nós vamos introduzir uma comida nova para você, ou hoje, né? Vamos introduzir uma comida nova e tal. E mesmo, né, vamos dizer assim, falando devagar e dá o tempo para que ela se acostume. Por exemplo, na alimentação, às vezes você coloca no prato sempre uma comida que agrada e outra comida que às vezes, né, ainda não agrada. Né? Mas ela de olhar todo dia aquela comida tal. Então, aos poucos, né, ela é capaz que ela pegue a outra comida também, que ela vai se acostumando com aquele prato, daquele jeito, ou com aquelas comidas, né, com as leguminosas, né, e então é assim que acontece, eles gostam de coisas iguais, brincadeiras iguais, comidas iguais, né, mas alguns têm assim, é importante falar, que essas brincadeiras de repetição às vezes favorecem, por exemplo, determinadas crianças com autismo, ou com TEA, né, a conhecer de forma especializada, por exemplo, países, bandeiras, jogadores de futebol, carros, animais. Esse é um dado que às vezes até muitos pais falam assim, não, meu filho é muito inteligente, sabe? Não tem esse comprometimento do autismo, mas de repente não percebem que existem os outros comprometimentos, conforme nós já falamos, né? Então, alguns fazem o movimento repetitivo de flapping, né? Como se fosse voar, com as mãos, dão um tchau na mão ao contrário, assim, né? Ou às vezes, põe falas intrusivas de desenho, de filme, totalmente fora do contexto, onde está tendo, por exemplo, a conversação, né? E com relação, assim, a um dado, quantos autistas tem no mundo? Isso é uma questão séria, que, né? Então, vai dizer assim, as estimativas
americanas falam em 70 milhões. No Brasil não há estudos, mas se for 1% conforme a Organização Mundial de Saúde propõe, o número de afetados no Brasil seria em torno de 2 milhões. Entretanto, os estudos, os poucos artigos que eu li, falam, por exemplo, num número provável na fração de 0,3%, diferente dos Estados Unidos, que é de 1%. Mas existem países asiáticos que, por exemplo, têm 2,5%, né? Essa prevalência vem aumentando, que nos Estados Unidos era 1 para cada 166 pessoas, quer dizer, em 166 pessoas, 1 nascia com autismo. Agora, essa prevalência americana é em cada 54 pessoas, em cada 54 crianças nasce uma com autismo, na proporção de 4 para 1, quer dizer, em 4 crianças, 3 meninos têm autismo e 1 menina também, né? Essa prevalência, que eu falo assim, na proporção, entre esses 54, a prevalência, a proporção é sempre que a cada 4 crianças, 1, né, é menina, as demais meninos, tá? Fica bem claro, né? E qual a causa diagnóstica, né? Então, os estudos do DSM, vamos dizer, é importante nós falarmos que para haver o diagnóstico é clínico, ele é baseado no exame clínico realizado por neuropediatras e psiquiátricas que vão observar essa criança por várias sessões, né, e que vão fazer exames, que vão conversar muito com os pais, né. Entretanto, eles, e às vezes colocar escalas, né, nas quais nós não vamos falar sobre isso hoje, que ajudam, né, de certa forma, mas o importante é que eles vão se basear nos critérios do DSM-5, né? Então, eles estudaram essas questões do diagnóstico, das indicações, das sugestões do diagnóstico do DSM e vão ali, a partir daí, então, balizar as suas condutas, né? Estudos, entretanto, apontam quanto à causa que a maior parte falam numa predisposição genética de 70% a 90% e causas ambientais. Mas vale lembrarmos que a questão genética hoje, com o estudo, os avanços da epigenética, né, vale lembrar que não podemos condicionar esse determinismo genético, né? Porque uma vez que a epigenética nos lembra que o ambiente modifica muito a expressão dos genes, né? E agora, muitas outras pesquisas também estão sendo desenvolvidas, mais no campo da biologia, em especial da genética, né? Onde mais de 1000 genes foram observados que estão envolvidos. E a neurociência também, eles estudam o cérebro social, a neuroplasticidade, né, o comportamento vamos dizer, das sinapses, né, sinapses longas, sinapses breves, a poda neural, neurônio espelho, são tantas a multiplicidade de estudos tentando descobrir a causa desse transtorno, né, que ainda hoje, para a ciência materialista, é um enigma, e que só se revelará claramente quando o entendimento, né, vamos dizer, geral, estiver a partir de uma compreensão da realidade integral do ser, né? Então, o corpo, a mente, o espírito, né? E aí, né? O que o autismo, o que o espiritismo poderia nos revelar para facilitar a compreensão do autismo? Vamos lá, nós vamos colocar algumas coisas, né, que são importantes. Hermínio C. Miranda, para mim, naquele livro, Autismo, uma leitura espiritual, é o que mais, assim, proporciona informações a respeito do autismo. O livro é muito interessante de se ler, né? E ele faz uma releitura, né, de outras obras e dos estudiosos, como o Ellen Wambach, né, que é vamos dizer, uma sumidade nos casos de regressão, e ele faz um apanhado geral que não daria, vamos dizer, para nós hoje aqui, não contemplaria o tempo que temos para falar sobre o assunto.
Mas o Hermínio C. Miranda, no livro, ele diz assim: a gênese do autismo, ela terá que ser buscada nas origens mais remotas do espírito, né? Nas experiências pregressas. Não como um castigo, mas como um instrumento de correção e ajuste daquela consciência ética ferida pelo arrependimento e pelo remorso, né? Desejosa de se pacificar, né? E aí, a Gênese, no capítulo 18, ela vai trazer um dado muito importante que eu chamo muita atenção a respeito da transição planetária. E ela vai, todo mundo sabe, né, e principalmente meio espírita, né, espiritualista, que a transição planetária está paulatinamente, né, ocorrendo. Então, a Terra passa, né, deixa de ser um mundo de expiação e provas para passando para um mundo de regeneração. Mas é interessante que no item 27 desse capítulo 18, os espíritos observam a Kardec o seguinte dado: para que os homens sejam felizes na Terra, é preciso que ela apenas seja povoada por espíritos bons, encarnados e desencarnados. Olha o dado importante: que só queiram o bem. E fala também que uma grande imigração acontecerá neste momento para aqueles que a habitam, portanto, aos encarnados e desencarnados. Pois aqueles que fazem o mal ou se comprazem no mal e não se tocam com o sentimento do bem, serão excluídos, porque trariam de novo a discórdia, a confusão e seriam um obstáculo ao progresso necessário para essa fase que nós nos encontramos. Olha que dado importante ele está falando, né? Aí, quando nós lemos o livro mais atual do Divaldo, No Mundo e no Rumo ao Mundo de Regeneração, o espírito de Manuel Filomeno de Miranda nos traz informações surpreendentes a respeito das migrações dos desencarnados que já estão em curso há um certo tempo para os outros mundos afins. Então, espíritos venturosos, tais como Eurípides, Adolfo Dr. Bezerra e Manuel Filomeno de Miranda, e tantos outros, né? E sob o comando de Ismael, a pedido do mestre, estão, assim, em nome da compaixão desse, né? E desse amor infinito que Jesus nos reserva a todos, fazendo migrações de cidades espirituais inteiras, né? Como a exemplo da cidade da Justiça, que fica no astral inferior, habitada por espíritos endurecidos que se comprazem no mal, para que eles possam ser migrados para outros mundos que lhes são afim, né? Sem causar-lhes violência, né? Eles querem viver assim, então eles são migrados para mundos que se desafiniza, né? Então, mas isso é uma regra geral, vai todo mundo, né, para esses mundos dessa forma? Não, nem todos. Então, no item 29, na Gênesis, fala assim: nem todos os espíritos retardatários. Veja bem, fala em espíritos retardatários. Então, o que a gente pode ver aí, né? Então, espíritos retardatários são aqueles espíritos que muitas vezes são muito inteligentes, né? Podem enquadrar, né? Vamos dizer, olha, reis, rainhas, todos os tipos de autoridades, né? Mas que de alguma forma estão retardatários porque de alguma forma estão comprometidos com a lei divina, né? Estão comprometidos ou a lei de adoração, ou foram idólatras, né? Ou vamos dizer, líderes espirituais, né? Ou então estão ligados, vamos dizer assim, de alguma forma, né, cometeram deslizes com a lei, né, de destruição, e às vezes foram aqueles que imputaram as guerras, de alguma forma, né? Então, são espíritos que são retardatários e não necessariamente vivem no plano espiritual como, de alguma forma, com retardo, né? Na sua inteligência, ou não são inteligentes. Não, são muito inteligentes. Mas eles, no caso deles, o que ocorre de forma diferente, que não é esse caso que foi comentado no livro, né, de Divaldo,
esses espíritos retardatários, na Gênesis cita que eles voltarão à Terra, porque eles cederam à influência das circunstâncias e do exemplo. Então, diferentemente dos outros que se comprazem no mal, esses, eles cederam às circunstâncias. Então, o livro, a Gênesis fala assim, eles são mais de superfície, né, do que, vamos dizer, a superfície é pior do que o fundo, né? Interessante esse apontamento, né? Então, é algo que é possível, né, ainda de ser redimido, de ser lapidado, né? Então, só que existe um impositivo. Ele diz assim, no mesmo item, são subtraídos da influência da matéria e dos preconceitos do mundo corpóreo, para que possam ver ou que verão coisas de maneira totalmente diferente das suas vivências, como temos inúmeros exemplos. E por que eles são subtraídos da influência da matéria? Está lá na Gênesis. Para que exatamente espíritos inteligentes com uma moral não elevada vai, nessa época de transição, de alguma forma causar muito desconforto, né, a muitas pessoas, ao serem maus exemplos para milhões de pessoas. Então, por isso, eles renascem sem a influência da matéria. Fica mais claro, né? Inclusive no livro, né, Loucura e Obsessão, do Divaldo, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, Dr. Bezerro comenta, né, com Filomeno Miranda, num capítulo lá chamado Fenômeno Auto-Obsessivo, o caso de um rapaz, o Anderson, né, portador de autismo. E ele diz assim, muitos espíritos, né, que às vezes buscam alienação mental pelo autismo, né, então ele buscam essa forma de viver para fugir das vítimas, para apagar as lembranças que despertam, produzindo, né, para suas vidas assim, um mundo interior muito agitado, né, mas ali uma exteriorização apática, né, sem vida. E a intenção deles, né, é realmente fugir de uma situação, né, interna de culpas e tudo mais. O caso desse Anderson, nós não vamos nos ater a contar pormenores, mas o Anderson é uma criatura comprometida porque na sua vida, né, enquanto encarnado, ele mandava cartas anônimas, né, com condenações injustas, e ele fez vítimas, né, de suicídio e mortes dolorosas num círculo ali, né, entre marido e mulher e outras coisas também, né, sempre usando das cartas, né, difamatórias. E ele está no livro, descreve que ele está em tratamento espiritual na casa dirigida espiritualmente por Emerenciana. E o diagnóstico da Terra era de autismo, tal o estado dele de introspecção e fuga de realidade, quer dizer, ele era bastante alienado, né? Então, o Dr. Bezerra vai justificar que ele foi reconduzido à reencarnação com as marcas do horror, por isso que os olhos dele, né, guardavam aquela expressão de horror, né, infligido pela culpa, né, e também, né, imprimiu a ele, por exemplo, limitação de movimento, e essa limitação de movimento, por consequência, se tornou como se fosse numa prisão, né, encastelado, onde ele pudesse se esconder, né, dos lugares de horror onde ele foi arrancado por amor. Olha só, que interessante, né? E aí, né, o Dr. Bezerra diz, é um fenômeno auto-obsessivo, né? Porque ele cometeu graves delitos, né, que ele até pode querer ocultar de todas as pessoas, ou, né, da Terra, mas a consciência vai registrar, né, aqueles fatos e vai exigir reparação. Então, por conta disso, dessa gravação, né, consciencial, o modelo, né, modelador biológico, como ele fala, o perispírito, vai imprimir automaticamente na engrenagem, né, cerebral, no sistema nervoso, e que, vamos dizer, de certa forma, para alguns, dá, digamos assim, né,
uma total liberdade, mas no caso dele, vamos dizer, oferecia ali para o progresso as grades para a reeducação, né? Então, no caso do autista, o MOB, né, o modelador biológico, né, transmite ao cérebro que essa realidade delituosa, gerando circuitos cerebrais que, de alguma forma, aniquilam, né, uma quantidade de ideias interessantes, né, e faz com que aquela pessoa, né, o autista, vivam dentro de um fenômeno que a gente chama de monoideia, né, que são as ideias, umas ideias únicas, encastelada ali do espírito atormentado e doentado, né. Então, Dr. Bezerra diz assim, da mesma forma que a culpa edificou uma prisão sem graves, né, uma prisão sem graves, pelo remorso, né, o desejo de recuperação rompe as amarras dessa prisão que o retém no presídio celular. É bastante interessante essa ponderação de Dr. Bezerra. E aí, eu gostaria de trazer um caso para vocês, né, que vai elucidar um pouquinho também melhor. Carlos Bacelli, naquele livro, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, ele traz uma narrativa, né, de um casal que se aproxima certa vez no centro espírita da prece, e o pai estava carregando uma criança, né, e nos seus braços, e acompanhado por um distinto médico de Uberaba, e a mãe permanecia assim a uma certa distância, né, mas um mutismo total, e muito aflita assim no seu semblante, né. Então o médico adianta e explica para o Chico: Chico, essa criança nasceu, ela desde que nasceu ela sofre por sucessivas convulsões, né, ela tem que ficar sob controle do medicamento, assim, permanentemente, e o que faz com que ela fique dormindo a maior parte do tempo. Então ela mal consegue engatinhar, ela não fala ainda, ela nada fala, né? Então, após esse diálogo, o Chico pergunta assim, ó, qual seria o diagnóstico, né, que ele havia chegado, pergunta ao médico, né? E o médico responde, olha, para mim trata-se de um caso de autismo. Então, o Chico diz a ele que o diagnóstico, para ele, estava bastante acertado. E até menciona que no caso daquela criança, ó, notem bem, nós não estamos falando de caso geral, gente, nós não podemos generalizar. No caso daquela criança, Chico diz que ali convinha diminuir o anticonvulsivo, né? A fim de que, mesmo que no princípio se intensificassem os ataques, explicando que as contraindicações do medicamento eram muito grandes para aquele organismo infantil. É como dissesse, né, Chico, com aquela faculdade de presciência, soubesse que de alguma forma aquele espírito não ia resistir, né? E ele recomendou passes e disse assim ao médico, vamos todos orar, né? E aí nós notamos o casal saiu mais confortável, né? E segurando o braço do médico e tal. Mas Chico falou para aqueles mais que estavam mais próximos, olha, o autismo é um caso muito sério e é uma verdadeira calamidade, né? E antes de que o médico saísse, ele disse assim, muito interessante, ele falou assim, que muitos casos de suicídio têm a sua base no autismo. Por quê? A pessoa ou a criança, ela vai perdendo interesse pela vida de forma inconsciente. E aí ela deseja retomar a pátria espiritual, libertar-se daquele corpo, que considera uma prisão forçando as portas de saída, né? E fala também, olha, o Chico precisa conversar muito com essas crianças, né? Principalmente a mãe, é preciso chamar o espírito ao corpo. Se não agirmos assim, muitos espíritos não permanecerão na carne, porque a reencarnação para eles é muito dolorosa, né? Evidentemente, né, Carlos Bacelli fala, claro que nós não conseguimos registrar tudo que fora falado, né? Mas importante mencionar, ele diz assim, que o espírito daquela criança sacudia tanto o corpo que convulsionava na ânsia de se libertar, né? De desencarnar, ele queria voltar, né?
E aí era preciso, sem dúvida, convencer aquele espírito de ficar, né? E nesse sentido, dessa situação dolorosa das crianças, muitas vezes, principalmente nesses momentos iniciais da vida, né, Emmanuel nos fala no Consolador que o período infantil ele é o mais propício para a assimilação dos princípios educativos, e a gente sabe que até os 7 anos o espírito ainda se encontra em faixa de adaptação à nova existência, que não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica, né? E que as suas recordações do plano espiritual são muito vivas, tornando muito suscetível de renovar aquele caráter, daqueles pensamentos, né? E vamos dizer, e para os vadios, eles estabelecem um novo caminho, né? Mas para as crianças, a gente entende, para as crianças que são autistas, imagina que se o processo de reencarnação não foi totalmente, né, integrado, né, vamos dizer, feito, porque o processo se dá até os 7 anos, mas muitos dos casos dos autistas têm ali uma poda neural grave até os 3 anos, e muitas vezes ao recrudescimento, a perda da fala, né, a regressão. Então a gente vai entender que ali, muitas vezes, aquele espírito ele fica vivendo quase que em 2 mundos, né? Com as recordações do plano espiritual bastante visíveis, bastante persistentes, e aí o desconforto vamos dizer, do ambiente, vamos dizer, físico nesse encontro. Imagina a angústia, né, gente? É muito angustioso, né? E então, e André Luiz reforça essa questão, né, do processo reencarnatório como não tendo um ponto de limite, né, uma fronteira, a não ser o seu início e o seu fim, né? E ele diz que a prova é que a memória essa cerebral, ou a maior lembrança das crianças, são até 7 anos. E a gente vê isso em consultório, né? A marca, vamos dizer, quantos traumas grandes o adulto não consegue vencer por conta dessas memórias, né? Vamos dizer, importantes até os 7 anos de idade, associados às memórias essas cerebrais que nós sabemos, nós espíritas sabemos que ainda né, influenciam na vida da criança. Então, chegamos ao final, né? E aí, para o final, o que nós poderíamos falar para os pais, né, dos autistas? Então, nós sabemos que os pais, eles fazem parte desse grupo espiritual que está inserido, né, a criança com autismo. E ele tem um papel importante na construção, vamos dizer, como se fosse realmente uma ponte entre aquele ser e o seu despertar para uma vida, né, mais feliz, que de alguma forma, né, com persistência, com dedicação, né, tendo que repetir muitas vezes o aprendizado, né, com todo carinho, né, com todo amor, né, então vai tirando ele daquele ostracismo, né, daquela prisão interna, né. Então, queria dizer aos pais para que nunca desistam, né, de amar, de doar, né, aos seus queridos filhos, né, mesmo diante daqueles aparentes fracassos, né. E então, realmente, né, precisa ser mostrado à criança que ela é bem-vinda, ela é amada, né, e para que ela passe para uma outra fase da vida. E nesse sentido, o Divaldo diz assim, que fora os recursos terapêuticos da oração, do passe e da água fluidificada, o diálogo do sono. É lindo isso, porque ele diz assim, os pais devem esperar a criança dormir, conversar com ela, pois a conversa é captada pelo inconsciente profundo do espírito, né? Dizer para ela bem devagar e pausadamente, nós estamos muito contentes por você estar entre nós. Olha, você tem muito o que fazer na terra, você vai ser feliz nessa vida, nós te amamos muito, nós estamos aqui para pacientemente te ajudar, né? E te ensinar tudo que pudermos para te amparar, né? Então, são essas as considerações
que os pais, né, podem dialogar para os seus filhos. E isso eu diria também durante o dia, né? Que bom que você está aqui do meu lado, que bom que você vive, que bom que você renasceu em nossa casa, né? Abraçar muito na hora de conter as crises, né? E tantas outras coisas que tantos os profissionais, os especialistas ali que lidam com o autismo sabem muito bem que, né, que o amor, né, transforma as criaturas. Então, era isso que eu queria dizer a vocês hoje. Agradeço imensamente a atenção de todos e rogo a Deus novamente que abençoe a todos nós, e especialmente as famílias e a criança, as famílias, os familiares, os profissionais e a criança com o transtorno do espectro do autismo. Que Deus nos abençoe a todos.